Abel Ferreira em negociação, retorno dos convocados da seleção e ainda Andréas Pereira. Mas calma, vou te explicar tudo o que está acontecendo. Mas antes, se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho para não perder nada sobre o nosso Verdão. Bora pro vídeo. Qual o estágio da renovação de Abel Ferreira com o Palmeiras? O clube fez seguidas sinalizações públicas de que dependia do técnico para oficializar o novo acordo até o fim de 2027. E ainda o aguarda às vésperas de jogo decisivo na Libertadores. Há um mês, a presidente Leila Pereira resumiu o estágio em que estava a negociação para renovar o contrato de Abel Ferreira com o Palmeiras. Só falta assinar, disse. E desde então, não houve nenhum anúncio sobre o aumento do vínculo de dezembro de 2025 para o fim de 2027. Apesar de todas as sinalizações públicas do Verdão, o técnico ainda não oficializou o novo acordo. No período sem jogos da data FIFA, Abel viajou para Portugal, autorizado pelo clube, e se reapresentou na segunda-feira. Ele agora trabalha nos preparativos para o jogo contra o Inter, sábado, pelo Brasileirão, mas principalmente para as quartas de final da Conmebol Libertadores contra o River Plate, dias 17 e 24. Acredita-se que a negociação não deve ser sacramentada neste momento, para não tirar o foco do confronto com os argentinos. Veja a opinião de nossos colegas. Eu vou falar de Abel Ferreira. Abel Ferreira não sai do Palmeiras. Pelo menos foi isso que me garantiu o staff do Abel Ferreira. Eu conversei com os empresários do Abel em Portugal. Me garantem, põe uma pedra no assunto, o Abel Ferreira está focado no projeto Palmeiras, no ano do Palmeiras, Brasileirão e Libertadores da América. Não, o Abel Ferreira não vai sair. Venha quem vier, seja quem for a proposta, desde Fenerbahçe, clube árabe, clube europeu, não interessa. O Abel Ferreira não sai do Palmeiras. O Palmeiras é o foco do Abel Ferreira até o final da temporada. Então é isso, o Abel Ferreira não vai largar o contrato dele agora no meio da temporada. Conversei com os representantes do Abel Ferreira que me garantiram e falaram, pode cravar, essa é a informação. Abel Ferreira não sai. Em relação à renovação de contrato, é algo que vai acontecer, é algo que vai ser no tempo do Abel. Especulações sobre o Palmeiras estar procurando um novo nome, caso o Abel não aceite e vá embora no final da temporada. Conversando com algumas pessoas dentro do Palmeiras, essas pessoas me garantem, óbvio, evidentemente, o Palmeiras gostaria de renovar o contrato agora, claro que gostaria de assegurar essa renovação de contrato até 2027, com todas as cláusulas, com todos os pedidos que o Abel Ferreira fez para esse contrato novo, para essa renovação. Mas o que me garantem dentro do Palmeiras é que o Abel não dá nenhum indício de que vai embora, de que vai não renovar esse contrato. E que o próprio Abel, na entrevista coletiva lá no Mundial de Clubes, disse, obviamente a tendência é que vai renovar esse contrato, possivelmente vai renovar. E dentro do Palmeiras não há nenhum indício de que ele não vai, que ele vai embora no final do ano, que vai pegar suas coisas e vai largar o Palmeiras. Então esse é o panorama. Da parte do Abel, chance zero de sair, zero, seja qual for a proposta que vier, não sai. E dentro do Palmeiras não tem nenhum indício, obviamente, todo mundo entendendo que gostaria que ele assinasse o quanto antes, mas não tem nenhum indício de que o Abel Ferreira vai embora ou já que vai pegar as coisinhas lá quando chegar dia 31 de dezembro e vai embora. Enfim, aguardaremos, vamos ver quais serão os próximos passos de Abel Ferreira no Palmeiras nessa questão da renovação de contrato, certo? Quero falar agora sobre o Palmeiras com atualização importante em relação a Abel Ferreira. A novidade diz respeito à matrícula da filha mais velha do Abel em uma universidade na cidade de Braga, em Portugal. Vale a lembrança de que recentemente, quando perguntado sobre o seu futuro, o Abel deixou bem claro que a decisão de permanecer ou não no Palmeiras passaria por sua família. E com a matrícula feita pela Maria Inês, a filha mais velha do Abel, em Portugal, dá para dizer que o Verdão corre um enorme risco de não contar com o seu comandante para 2026. Isso porque a esposa do Abel já deixou claro que pretende ficar perto da filha para dar assistência enquanto ela cursa a universidade. A Maria Inês havia passado em 2 faculdades, na Inglaterra e em Portugal, mas optou por estudar na Universidade de Braga, mais próxima dos pais do Abel Ferreira. A família toda, tanto do Abel quanto da esposa dele, moram no norte de Portugal.
Diante desse cenário, com a filha já matriculada na faculdade lá em Braga, na semana passada, inclusive, o Abel esteve em Portugal para cuidar de todo esse processo com documentação e a inscrição à matrícula da filha. Hoje há uma preocupação do Palmeiras de que o Abel não renove seu contrato. A resposta tem sido cobrada pela presidente Leila Pereira, que concedeu praticamente tudo que o Abel pediu. Reforços, reformas pequenas no centro de treinamento, mudança da política, rejuvenescimento do elenco. Vários atletas veteranos acabaram sendo desligados e negociados ao longo do ano. Apesar de tudo isso, o Palmeiras corre sim risco de não contar com o treinador português para a próxima temporada. O único alento é que o Abel prometeu uma resposta para breve, até para que o Palmeiras, caso precise buscar um treinador, tenha tempo hábil de substituí-lo. O Abel foi alvo recentemente de uma proposta do Al Ahly do Egito. Essa oferta foi recusada, também o especularam no Fenerbahçe, algo que não se concretizou. O empresário do Abel já deixou bem claro que ele não sai em hipótese alguma antes de 31 de dezembro, quando se encerra o contrato. E você? Acha que o Abel renova seu contrato ou dessa vez ele vai sair? Comenta no vídeo. E hoje pela manhã, Andréas Pereira retornou ao Palmeiras após carona de um avião fretado pelo Corinthians que buscou o goleiro Hugo Souza na Bolívia. Andréas, que deve estrear no sábado contra o Internacional, jogador que gera muita expectativa por parte da torcida e também da imprensa palmeirense. Veja a empolgação do nosso amigo Facincani. Em como Andréas Pereira chega para dar mais pulmão a esse Palmeiras, para o Palmeiras ganhar mais uma força motriz nesse meio campo, uma força de imposição física, uma força técnica na criação, um cara para pensar o jogo, para ser o chamado ritmista e o que é fundamental, aquele box to box, o cara que vai pisar de uma área a outra para ser, quem sabe, um quarto cara a finalizar, um quinto cara a finalizar quando o Palmeiras precisa, também com gols e assistências. Então, toda essa justificativa dos números que vocês acompanharam pela SofaScore tem muito a ver com esse tamanho, com essa característica, com a chegada de um jogador que, em hipótese alguma, pode subir montanha. O André chegou para ser titular do Palmeiras e para mostrar agora pro técnico Abel Ferreira que ele pode e deve fazer o Palmeiras jogar com uma mentalidade mais ofensiva. Obviamente, sem perder a compactação, o equilíbrio no meio campo, a proteção à zaga, a proteção às subidas dos laterais, como o Piquerez, que vai ter com quem dialogar, e principalmente o Kelvin ou o Giai, mas muito mais o Kelvin pela natureza dele no lado direito. Mas é um Palmeiras que tem muito mais propensão a reter a bola e saber o que fazer com ela, a ter muito mais eficiência com essa chegada do Andréas e que justifica que o Palmeiras trouxe um jogador muito mais pronto que o Richard Rios, muito melhor inclusive do que o Lucas Evangelista e que tem total condição de se jogar esse nível de futebol no Palmeiras e estar obviamente numa próxima Copa do Mundo, mas acima de tudo, o que interessa pro torcedor ter um jogador que vai mudar o semblante da equipe e, por que não, alavancar o Palmeiras para essas duas conquistas que ele tanto sonha no segundo semestre. Campeonato Brasileiro, a Libertadores e por que não ter uma terceira via? Porque se o Palmeiras vencer a Libertadores, ele volta a disputar o Mundial. E vocês, concordam com ele? Deixa sua opinião nos comentários. E então é isso, rapaziada. Deixa seu like e se inscreve no canal para não perder nada sobre o Verdão.